pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, a população tem que entender que ela pode mudar os rumos do país. Mas ela tem que entender que elas têm que votar em pessoas, inclusive, que entende o sofrimento e procura fazer tudo para que a população viva melhor. Porque do jeito que está, olha bem o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os deputados votaram um projeto de lei de um deputado bolsonarista, o tal de Carlos César, do PL. Bom, só poderia ser do PL para fazer um projeto para mudar a Constituição de São Paulo, que reduz, olha bem, preste atenção, que reduz o orçamento da educação. Veja bem, em São Paulo, nas escolas públicas de São Paulo, as escolas, o ensino público é um dos piores do Brasil. Inclusive, muitos estados do Nordeste, o ensino público são bem melhores do que o de São Paulo. E por que em São Paulo, por exemplo, o ensino é pior? Sabe por quê? Porque na hora de votar, o eleitor, ele vota em qualquer um. Então, quem leva vantagem nisso são aqueles candidatos, inclusive da extrema-direita bolsonarista, que faz a maior propaganda. Inclusive, eles enchem perto dos locais de votação de propagandas deles, porque eles têm mais dinheiro. E enche as ruas de propaganda. Agora, esses candidatos da extrema-direita são justamente aqueles que dizem que a população pobre não precisa ir para a escola. Eles têm mesmo é que trabalhar, porque são filhos de operário trabalhadores. E filho de operário não precisa de escola. Tem que acostumar desde cedo no trabalho e deixar as escolas para as classes mais abastadas. São isso que eles pensam e dizem, inclusive por causa desse projeto de lei que diminui as verbas para a educação. E esses deputados bolsonaristas de extrema-direita, que têm como objetivo principal é privatizar as escolas, a educação, que é ainda para dificultar mais a ida para a escola do filho do operário trabalhador. E é justamente
esse trabalhador que elege esse candidato da extrema-direita. Veja bem, se eles não aprenderem que a extrema-direita não é o ideal para o trabalhador, porque a extrema-direita quer só a burguesia no poder. Veja bem, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo, ela aprovou nesta quarta-feira um projeto do governador de São Paulo, bolsonarista, Tarcísio de Freitas. E esse projeto de lei busca diminuir o percentual obrigatório de investimento na educação. Agora, a proposta prevê uma mudança na Constituição Estadual que reduz de 30% para 25% o percentual obrigatório de investimento em educação. Isso representa um corte de mais de 10 bilhões de reais na educação. Quer dizer, eles vão tirar mais de 10 bilhões da educação para prejudicar ainda mais o ensino no estado de São Paulo. Porque por eles parece que o ensino público estadual em São Paulo está uma beleza. Para eles isso está maravilhoso. Então eles querem tirar mais de 10 bilhões de reais da educação, sabe para que é, né? Para fazer o mesmo que o Bolsonaro fez no governo dele. Inclusive, comprou mais de 150 propriedades. Olha bem, ficou 4 anos na presidência e comprou mais de 150 imóveis. Inclusive um dos imóveis que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, comprou em Brasília, vale mais de 10 milhões. É uma mansão que vale mais de 10 milhões. Isso por quê? Porque o trabalhador, ele não pensa na hora de votar. E ele diz que todo mundo é igual. Então, o que acontece? Ele pega aquele santinho na rua, não tem nem a mínima ideia de quem é o candidato e vota no candidato. É isso que o trabalhador não pode fazer. O trabalhador tem que analisar muito bem. E os candidatos que forem de extrema-direita, daqueles partidos apoiados pelo Bolsonaro, que inclusive o partido do Bolsonaro é o PL, que é o mesmo do Tarcísio, do candidato que fez o projeto, o tal de Carlos, que fez esse projeto para diminuir Carlos César do PL, para diminuir o dinheiro que vai para a educação no estado de São Paulo. Agora, se você analisar bem, inclusive, o interior de São Paulo votou em peso no
Tarcísio de Freitas, que era o candidato do Bolsonaro. E eles que vão sofrer mais com a educação. Mas é isso mesmo que esses candidatos de extrema-direita querem. Porque quanto menos escolaridade a pessoa tem, ela é mais fácil de ser manipulada. Por isso que eles fazem igual a esse projeto de cortar a verba da educação. Imagina só, tirar da educação de São Paulo mais de 10 bilhões de reais. E sabe de quem é esse projeto? Exatamente do deputado bolsonarista Carlos César, que é do PL, o partido do Bolsonaro, que inclusive ele foi eleito com o voto popular. Agora eu pergunto, quem elegeu esse deputado? E tem outra, não só o deputado bolsonarista, como o governador bolsonarista, que está fazendo de tudo para acabar com o ensino nas escolas públicas no estado de São Paulo. Quem votou, a maioria foram trabalhadores que votaram nesse pessoal. Que, inclusive, os filhos dos trabalhadores vão ser prejudicados com este projeto, inclusive, que tira dinheiro da educação, que é justamente para prejudicar os alunos pobres, filhos de operários. E tem outra. Esses deputados, inclusive governador de São Paulo, que são tudo bolsonarista, eles não estão nem aí com os filhos dos trabalhadores. Não estão nem aí com o pobre. Inclusive o pobre que elegeu eles. Agora, tem inclusive alguns deputados que votaram contra esse projeto. Mas são a minoria. Inclusive são do PT. E eles são professores, eles sabem como está o ensino em São Paulo. Eles sabem que, inclusive, o ensino nas escolas públicas precisam de mais recurso, não de tirar recurso. E os bolsonaristas, com este projeto, eles querem tirar os recursos das escolas estaduais. E agora, tem alguns deputados, que inclusive do PT, o Jorge do Carmo, a professora Bebel, o deputado Reis, que eles votaram contra esse projeto. Mas eles são a minoria. Inclusive os votos deles foram rejeitados. Porque os bolsonaristas que apoiam o governador, que também é bolsonarista, e tem outro. Olha bem o que falou a deputada e professora Bebel. Abre aspas. Essa flexibilização terá impacto na qualidade da educação do estado de São Paulo, na formação, no salário, nas condições de aprendizagem para os alunos, filho de trabalhador. E tem outra, também para os professores.
isso vai ter um impacto em tudo, inclusive prejudicando os professores. Isso afirmou a deputada do PT, professora Bebel, porque ela é professora. Ela sabe que esse projeto vai prejudicar o ensino no estado de São Paulo. É por isso que eu falo que normalmente a população tem que entender a importância do voto, porque a maior parte deles acham que são todos iguais. Não são. Aqueles partidos de extrema direita, eles são contra a população pobre, porque o objetivo deles é beneficiar só a elite do país. O pobre tem que comer grama no conceito deles. Agora, o pobre tem que se conscientizar e, na hora de votar, não votar nesse pessoal que é apoiado pelo Bolsonaro, que inclusive do PL e dos outros partidos também que apoiam o Bolsonaro. E tem um monte deles. Agora, você veja bem, quando o candidato for do PL ou estiver apoio do Bolsonaro, não vote nesses candidatos, porque esses candidatos não querem o bem-estar da população. Tanto eles não querem o bem-estar da população, que eles, olha bem, esses bolsonaristas todos, foram eles, inclusive, que fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes. Porque sabe o que eles queriam? E tem outra. Aquele ato de terror destruiu o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles destruíram. Eles quebraram a escultura do Bruno Jorge, quebraram a escultura do Victor Brecheret, rasgaram tela da Djanira e de vários outros artistas. Sabe por quê? Porque eles são ignorantes. Eles não são a favor da cultura. Eles não querem a cultura, inclusive para a população. E a classe média, a classe mais abastada, a classe rica, ela não está nem aí com absolutamente nada. Eles querem viver muito bem e quer que a população pobre sirva a eles, porque eles são a favor do escravismo. Eles não querem o bem-estar da população. Eles querem escravizar o mais pobre. Esse é o objetivo. E por isso que esse candidato, esse deputado, tal de Carlos César, que é do PL, o partido do Bolsonaro, ele fez esse projeto para tirar dinheiro da educação. E a educação está precisando de verba, de grana. Porque sem dinheiro a escola não funciona. E é justamente isso que eles querem. Sabe por quê? Sabe, isso é uma jogada que a extrema-direita faz, que é justamente para privatizar a educação. Porque aí eles vão falar, sabe o quê? Olha bem, a escola particular é melhor. Mas é lógico que é melhor. É escola que tem para a burguesia. Antigamente, a escola pública era muito melhor do que as particulares.
que inclusive na minha época a escola particular era considerada escola para o pessoal mais burro, para o pessoal que não gostava de estudar, para o pessoal que era vagabundo, filho da burguesia, que já tinha dinheiro, então eles não ligavam para nada. Eles não queriam estudar, não queriam fazer nada, só queriam curtir. Agora, o pobre tem que ter uma escola boa. Não é só a burguesia. Porque a burguesia tem uma escola boa e quando vai entrar na faculdade, entra na faculdade do governo, que é melhor. Agora, na escola, na faculdade do governo, só tem rico. E os pobres ficam com essas faculdades de segunda linha e tem que pagar. Por quê? Porque não tem uma base de ensino. Eles não têm a base. É como se fosse construir uma casa. Se você não fizer um alicerce decente, a casa não fica em pé. E é a mesma coisa a educação. Agora, esses bolsonaristas, eles querem tirar a educação da população mais pobre. Eles não querem que a população mais pobre tenha escolaridade. Porque quando um cidadão tem escolaridade, vai para a faculdade e tal, ele é muito mais difícil de ser tapeado. Agora, aquele que não tem escolaridade, não tem ensino, não tem nada, é muito mais fácil de ser tapeado, porque ele não conhece absolutamente nada. Aí sabe o que acontece? Como ele não conhece nada, ele vai para a igreja evangélica e chega lá na igreja evangélica, o pastor malha a cabeça dele. E ele acredita em tudo que o pastor fala, inclusive em dar o tal de dízimo. Por isso que os pastores todos têm avião, carro de luxo e vivem em mansão. Você não vê um pastor pobre. Esses pastores dessas igrejas evangélicas aí, eles fazem de tudo para tomar o dinheiro do fiel. Veja bem, outro dia eu vi um tal de pastor, usa um chapelão desse tamanho, ele vendia feijão. Sabe quanto que era o grão de feijão? R$ 1.000. Dizia que aquele feijão curava a Covid. E o trabalhador que não tem um pingo de cultura, que não foi à escola, ele acredita. Tem outros que vendem água benta. E a água nem filtrada é, água da torneira, água ruim. E diz que a água cura. E eles acreditam nisso. E tem outra. Fora aqueles pastores que vendem terreno no céu. Quanto mais perto de Deus, é mais caro. Isso não existe no cristianismo. Inclusive, nem dízimo tem. Agora, as pessoas pobres são enganadas porque não têm cultura. E esse projeto desse tal de deputado bolsonarista, Carlos César, do PL, é bom as pessoas gravarem, inclusive, esse nome, que nas eleições de 2026, talvez ele saia candidato novamente. Então não vote. Tem que botar na cabeça que não tem que votar nessa extrema-direita.
não vote em nenhum partido de direita, porque a direita é contra o trabalhador, é contra o pobre. Porque foram esses bolsonaristas que fizeram aquela desgraça na Praça dos Três Poderes, aquele ato terrorista. Agora, sabe qual era o objetivo quando eles fizeram aquele ato de terror que destruíram a Praça dos Três Poderes? Era dar o golpe de Estado. Porque dando o golpe de Estado, eles iam implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais. Nós já tivemos. Nós sabemos o que é uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive querem tirar dinheiro da educação no estado de São Paulo, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.